glória. Aleluia. É com muito temor e tremor que eu estou aqui na frente, trazendo essa palavra. E antes de eu começá-la, eu gostaria de perguntar aqui desse meu lado, se tem algum visitante, alguma pessoa que nos visita? Tem alguém? E desse lado, tem alguém que nos visita? A amada ali atrás, pela primeira vez, seja muito bem-vinda, tá? Essa é a sua casa, se sinta na sua casa, a casa do Pai, amém? Aleluia, glória a Deus. Até segunda-feira, mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã, eu tava bem tranquila, sabe? Tava de boa, tava tudo sob controle. Aí eu recebi um áudio do pastor Marcos. Antes de recusar, a hora que eu ouvi o áudio, deu até vontade de recusar, mas na hora que eu ouvi o áudio, e ele falou sobre esse tema intimidade, o Espírito Santo soprou muito nítido no meu ouvido. Então não teve jeito. Ele até brincou comigo e falou assim: nossa, tão rápido assim, não vai falar não. Porque eu costumo todas as vezes falar não para ele. E o Espírito Santo soprou algo no meu coração. E Enoque andou com Deus. Eu não sei se para você isso diz sobre presença de Deus, mas para mim, eu estava na fila do Poupa Tempo, uma fila grande, todo mundo reclamando, aquele calor, e isso soprou muito forte no meu coração, sobre a presença de Deus. Esse é um dos personagens que eu quero falar nessa noite. O Senhor colocou outros no meu coração, mas no fim de tudo, o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é o quanto você carrega da presença do Senhor. O quanto de intimidade, de entrega que você tem diante dele. O quanto você está disposto a sacrificar pelo teu Jesus, pelo teu Deus. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de fazer a vontade do Senhor. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo sopra os nossos corações, nossos ouvidos, que é a vontade dele que vai prevalecer na minha e na sua vida. E nós estamos com o nosso coração aberto e disposto para ouvir o que ele tem para falar para mim e para você nessa noite. Para mim não é fácil estar aqui na frente com o microfone, pregando a palavra do Senhor, mas muitas vezes a gente tem que se colocar na dependência do Espírito Santo e a gente tem que parar de fugir, de correr do chamado, daquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. Muitas vezes nós nos acovardamos por medo, mas não temas, porque o Senhor é contigo. E a hora que a gente começou o louvor, vou até compartilhar isso com vocês, porque foi profundo e engraçado. Foi para acalmar meu coração. A Thaís deu o microfone na mão da Antonella e falou assim: Antonella, canta um louvor para a tia Thaís. Aí ela começou: acalma o meu coração. Aleluia. O Senhor, Ele cuida de todos os detalhes. Então, desde o momento em que eu recebi esse convite, o Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Só que eu quero começar aqui no livro de Gênesis, no princípio de tudo. Quando o Senhor criou o homem, criou tudo que tinha naquele jardim tão lindo. Era algo tão poderoso, tão especial. E o homem, na palavra do Senhor, diz que Adão e Eva, eles ouviam a voz do Senhor. Eles escutavam, eles tinham Deus tão presente dele ali. E mesmo assim, muitas vezes a gente tem a presença de Deus, a gente está na casa do Senhor, a gente está caminhando com Ele, mas muitas vezes o pecado nos afasta da presença do Senhor. E eu quero ler aqui Gênesis 3, capítulo 3, o versículo 8 até o 10, que diz: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Amados, quando a gente olha para o livro
de Gênesis, a gente vê no começo, no início, sobre a criação. Tantas coisas lindas que Deus criou. Tantas coisas perfeitas que Deus fez e entregou na mão do homem. Até o nome dos animais ele teve a oportunidade de colocar. E mesmo assim, não foi suficiente. Deus entrega tantas coisas na minha e nas tuas mãos, e mesmo assim a gente acha que não é suficiente. A gente quer buscar mais, a gente sai aí para esse mundo. Às vezes a pessoa está na presença de Deus, Deus está abençoando, Deus está levantando, Deus está exaltando, e ele acha que ainda é pouco. Ele sai da presença do Senhor, ele vai lá fora, ele quebra a cara, ele erra, ele perde tudo, e depois ele fica que nem Adão, envergonhado, tímido diante de Deus. E o pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. Ele tira tudo de você. Ele tira a sua intimidade. Ele tira a sua dignidade. Ele tira tudo. Só que eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia. Um dia Jesus morreu por mim e por você na cruz. E Ele nos reconciliou com o Pai. Nos deu livre acesso. Ele perdoou todos os meus e todos os seus pecados. Talvez nessa noite o acusador esteja soprando no seu ouvido. Você não é digno de estar aí onde você está. Quem é você para estar nessa posição? Mas é o Senhor quem te colocou. É Ele quem te levantou. Então eu te digo mais uma vez. Ouça a voz do Senhor. Pare. Pare por um momento. Pare por um segundo. Respire. E escute o que o Senhor está te dizendo. Tenha intimidade. Tenha busca diária com Deus. Na palavra, na oração, na consagração. Porque é só assim que nós conseguimos intimidade. A verdadeira intimidade com o Senhor. Requer relacionamento. Requer caminhada, requer a gente negar as nossas próprias vontades e nos colocar diante do Senhor. E falando sobre caminhada com Deus, é aqui que entra Enoque, né? Ele teve uma vida de comunhão, uma vida íntima. Na palavra do Senhor fala assim que Enoque, ele viveu 365 anos. Após gerar Matusalém, ele andou com Deus 300 anos. E nós estamos reclamando. Eu tenho 43 anos. Completei dia 1º de janeiro. A gente se sente cansado, fadigado. Ai, mais um culto, mais um dia. Essas lutas, essas dificuldades. Na palavra do Senhor diz que depois que ele gerou Matusalém, o homem mais velho da palavra, ele ainda caminhou 300 anos na presença do Senhor. E era um tempo que, se a gente descorrer mais à frente, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. A iniquidade imperava naquela época, como nos nossos dias. Vocês acham que é diferente? Tantas coisas, a gente abre a internet, as redes sociais, que é onde a gente tem acesso, a gente vê tanta coisa que dói tanto o nosso coração. O coração do homem se esfriou. As pessoas não têm amor mais um aos outros. É filho matando pai, pai matando filho. Tantas tragédias, tantas coisas que faz com que o nosso coração fica entristecido diante dessas coisas. Naquela época também tinha isso, acontecia coisas difíceis, coisas terríveis. A iniquidade afastou o homem de Deus. Mas na palavra do Senhor diz que Enoque, ele caminhou com Deus. Ele era um homem tão íntegro, a ponto de Deus o levar, o tirar, o recolher para si. Olha, imagina isso. Você ser uma pessoa tão correta, tão amada do Pai, andar tanto na direção, tanto no direcionamento que Deus, você não passar pela morte física. E você ser arrebatado, você ser levado, você ser tirado. Deus o recolheu, Deus o levou, o tirou para si. E tem essa promessa para mim e para você. Se você se manter firme no propósito, naquilo que Deus confiou nas nossas mãos, andar em retidão, você também será arrebatado naquele dia em que a trombeta soar. Você ouvirá o seu nome, você será levado ao céu e você também desfrutará do gozo eterno, que é estar ao lado do nosso Senhor. Não tem recompensa maior, nada, nenhuma provação que você passar aqui nessa terra vai ser melhor do que você estar
nos braços do teu Senhor. Então vale a pena, querido. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual provação que tem acompanhado você nesses dias. Não sei do que você tem provado. Mas o Senhor, Ele tem novidade de vida para mim e para você. Ele tem coisas maravilhosas para fazer ao meu e ao teu respeito. Então nós temos que nos prostrar diante dEle. Nós temos que nos manter diante da presença dEle. Nós não temos que retroceder. Mesmo nestes dias mal, mesmo com tudo que bate às nossas portas, tantos convites, tantos pratos que o mundo nos oferece, mas somos aqueles que nós não vamos retroceder. Nós vamos continuar firmes na presença do Senhor, porque o mais importante é quanto de comunhão que você tem com o Senhor. Como é a sua caminhada com Ele. Ele olha e Ele vê. Ele conhece o teu coração. Ele sabe tudo, todo o preço que você paga para estar na presença do Senhor. Então não desanima. Fica firme na presença do Senhor. Porque Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Precisamos seguir o exemplo de Enoque e viver em diálogo com Deus, em comunhão constante com Ele. Em todo momento, você às vezes está lá na tua casa, amado, lavando uma louça, e está ali falando com o Senhor, e colocando diante dEle todas as coisas, e exaltando a Ele. É comunhão com o Senhor também. Lá no seu serviço, aquele momento em que você tem ali, de poder se derramar na presença do Senhor, ou dirigindo o seu carro, é momento de comunhão com o Senhor. A gente não pode desperdiçar esses momentos. Muitas coisas têm roubado o nosso tempo na presença do Senhor. E o pastor foi muito feliz na colocação dele no domingo, falando, né? Como que o celular, as redes sociais nos tiram da presença do Senhor. A gente passa tanto tempo ali, a hora que a gente vê, já foi 1, 2, 3 horas que você está ali. Às vezes os filhos da gente estão chamando, e a gente, espera só um pouquinho. A gente não tem tempo. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram também, de uma experiência que foi feita dentro de um consultório de pediatria. Eles convidaram alguns pais e filhos, e ele falava assim para eles: coloque essa caixinha, dentro dessa caixinha, esse celular. Ele pedia, tanto da criança quanto do pai. Entra ali naquela sala, aguarda um momento, que daqui a pouco a gente vai chamar, que vocês vão passar por uma experiência. E o tempo passava e eles ficavam entediados naquela sala. E o que eles iam fazer? Procurar coisa para passar o tempo. Então eles acharam uma caixa que tinha um monte de brinquedo. Aí os pais e os filhos começaram a brincar com aqueles brinquedos. Eles acharam umas folhas, uns cadernos, eles começaram a desenhar, começaram a brincar e começaram a correr naquela sala. E depois de muito tempo, uma moça chama o pai e o filho e fala para eles: agora vocês vão passar por essa experiência. E eles sentam de frente com uma tela. E aí uma voz começa a narrar e mostrar a filmagem deles brincando ali com aquelas crianças. Muitos pais começam a chorar. E aí eles falam: a experiência já começou dentro daquela sala. A experiência foi ali, quando vocês deixaram os celulares ali, tiveram tempo um para o outro. O tempo é precioso, querido. O tempo perdido, ele vai e ele não volta mais. Os seus filhos, eles vão crescer. E talvez aquele tempo que você poderia ter junto com a sua família de intimidade, de oração, de palavra, passou. Foi embora e você perdeu. E talvez a gente perde eles para o mundo, o que é o mais difícil. Porque o inimigo, ele não está aí para brincar. Ele está ao nosso redor, ele está ao nosso redor, bramando igual um leão, tentando nos atacar. Tentando tirar os nossos filhos, tentando tirar as nossas famílias da presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor está nos dando direcionamento e não vai prosperar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é soberano em tudo que faz, aleluia. Pastor Marcos citou sobre a glória do Senhor. Teve um personagem muito importante na palavra do Senhor. Moisés, aleluia, um homem chamado por Deus para libertar o povo do Egito.
e para liderar eles pelo deserto, ele quis provar, ele quis ver a glória do Senhor. É aquilo que nós temos que querer a todo instante na nossa vida. Sentir a presença do Senhor. Ela pulsando no nosso coração. Mais do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos ansiar pela glória do Senhor. Precisamos ser cristãos, cheios da presença do Senhor. Que aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, nós possamos fazer a diferença. Nós possamos tocar vidas. Mas isso nós só vamos conseguir quando nós tivermos a presença do Senhor, a glória do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. E na palavra do Senhor em Êxodo 33:11 fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem que fala com o seu amigo. Isso diz sobre relacionamento. Moisés ouvia a voz do Senhor. Ele era amigo de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E mais para frente, Êxodo 33. Deixa eu colocar. O versículo, pode projetar o 18 até o 23. Que diz assim: então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar por toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Aleluia. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verás. De tão grande que era a glória de Deus. De tão maravilhosa que era a glória de Deus. Mas Moisés queria ver a glória de Deus. E eu te convido a querer ver a glória de Deus, a se prostrar cada dia mais na presença do Senhor, a buscar essa intimidade, esse relacionamento diário com o Senhor, para que a glória do Senhor resplandeça na sua vida. Aleluia. Nós precisamos estar diante do Senhor. E Moisés vai para um nível mais íntimo de relacionamento com Deus, aleluia. Não há nada melhor do que um cristão que tem propriedade para falar dessa presença do Senhor na vida dele. E teve uma mulher, Maria de Betânia, que foi alguém que ela não se importou com as críticas, ela não se importou com os julgamentos. E muitas vezes nós ficamos amarrados e o Senhor não opera muitas coisas na nossa vida porque nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar a respeito de nós. Você tem que se preocupar com o que o Senhor, o teu Deus, pensa ao teu respeito. E Ele tem pensamentos bons ao teu respeito. Ele tem coisas boas para fazer na tua casa, na tua família. Então nós estamos no finalzinho. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que nos prostrar, nos derramar na presença do Senhor. E essa busca, eu falo novamente, eu estou sendo até repetitiva, ela tem que ser constante, todos os dias. Sempre, incessantemente, sempre buscando a presença do Senhor. Projeta para mim João capítulo 12. É entrega total, querido. É adoração, é gratidão ao Senhor, aleluia, por tudo que Ele faz. Glórias ao Senhor. Foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. E enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse, isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Muitas vezes você vai ser julgado, você vai ser apontado pelo que você entrega diante do teu Senhor. Mas eu quero dizer a você, não se importe com isso. Entregue o teu melhor, porque o Senhor, no momento de dificuldade, no momento de provação, o Senhor vai se lembrar. Você vai ter reserva com o teu Deus. Ele vai se lembrar de tudo, do servo amado dele, que está se prostrando, se derramando na presença do Senhor. E ele é fiel, amado. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Porque você serve a um Deus que ele não fica devendo nada para ninguém. Adão. Quando Adão peca, Jesus Cristo, o último Adão, ele restaura essa aliança que foi quebrada. Ele permite que tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Projeta para mim Efésios, capítulo 2, versículo 16. E diz assim: e ele pela cruz reconcilia ambos com Deus, e em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu vou ler aqui o meu. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre ele. Aquilo que o homem fez lá atrás, quando ele pecou, o Senhor nos reconciliou com ele. E Enoque, ele teve uma vida tão conectada com Deus, que Deus o chamou para a sua presença. E Moisés, ele vê a glória de Deus. E ele não percebe que a sua face, quando ele desce do monte, quando ele se encontra com Deus naquela nuvem, e ele desce do monte, ele nem percebe que a face dele resplandecia da glória do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer resplandecer a glória dele através da sua vida. E Maria não se importou com julgamentos. Ela se prostrou diante do Senhor e o adorou. Ela derramou tudo que ela tinha de melhor. Não importa o preço. Ela não se importou com os julgamentos, com aquilo que iam dizer sobre ela. Mas ela deu o melhor. O Senhor me convida, o Senhor te convida a entregar o melhor a Ele nessa noite. A dar o nosso melhor diante dEle. Que nós possamos ser cristãos gratos. Ter gratidão no coração. Eu te convido nesse momento, que você se coloque de pé. Eu quero adorar o Senhor. Não teria melhor forma de eu encerrar essa simples palavra que o Senhor colocou no meu coração, a não ser o adorando e o exaltando diante de tudo mesmo, amado, de tudo mesmo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Não importa o que você tem passado, não importa a situação, mas se derrama diante dEle. Para a gente chegar a um nível maior de intimidade com o Senhor, você precisa de ter relacionamento. Você precisa ter caminhada, busca e entrega total ao seu Deus. E nesse momento que esse louvor
vai estar tocando aqui, eu te convido a se derramar na presença do Senhor. Coloca diante dele aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem atordoado a sua mente, aquilo que tem te tirado da presença do Senhor. Às vezes são coisas tão pequenas que nos arrebata da presença do Senhor. Mas nós, como cristãos, temente a Ele, nós queremos voltar ao primeiro amor. Aquele tempo em que nós nos derramávamos verdadeiramente na presença do Senhor e buscávamos a face dEle sem reserva. E nós não queremos nada mais do que a presença dEle. Nós só queremos Ele, aleluia. Glória a Deus. Pode soltar, amado. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. É aqui que eu quero ficar. Oh, não vim atrás de bênçãos. Oh, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim não. Jesus, não deves nada para mim, nada, Senhor, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a tua presença, Senhor. É só a ti. Só quero a ti e nada mais. Declara Ele, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Senhor, só quero a ti. Declare isso a Ele, nada mais. Nada mais, oh, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, Senhor, e nada mais, nada além de ti. Oh. Não vim atrás de bênçãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus não deve nada, Senhor, o Senhor não deve nada. Mais do que tu podes fazer.
só quero a ti. Eu só quero a ti, Senhor. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, oh Senhor. É só a tua presença, ó Pai, que nós queremos. Nós ansiamos somente por ti, Senhor. Porque no final o que vale a pena é somente o quanto nós carregamos de ti, Senhor. Nos sustenta. Nos segura firmes, Pai, diante de ti, na tua presença. Nós não queremos, Paizinho, retroceder como muitos fizeram. Nós queremos fazer como aqueles grandes homens da fé, que se mantiveram firmes até o final. E estão lá na glória com o Senhor. E um dia nós estaremos lá, regozijando, exaltando o nome do Senhor. E declarando que Ele é santo, que Ele é santo e que não há outro igual a Ele, aleluia. Que Ele é soberano, que Ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. E nós não queremos nada, nada que não seja a presença do Senhor. Nós te engrandecemos, Paizinho, nessa noite. E nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado firmes na tua presença. Os dias são maus, os dias são terríveis, mas é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem segura firme nas nossas mãos. É o Senhor quem olha para nós e diz: ei, continua, não desista, porque eu estou contigo. Intimidade, querido. Caminhada, entrega total diante do Senhor, porque Ele vai te honrar, em nome de Jesus. Aleluia, exalta Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda exaltação, aleluia. Eu gostaria de chamar o pastor Marcos, aleluia. Ele é adorado, Ele é entronizado neste lugar e a presença dEle é real aqui nessa noite, aleluia. Oh, aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor, aleluia.